Convite à reflexão número 37. Fora da caridade não há salvação. Olá a todos, aqui é Claudiana Teixeira e venho através deste áudio convidá-los para refletirmos juntos sobre o tema Fora da caridade não há salvação, que corresponde ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de iniciar com o tema, gostaria de pedir a todos neste momento uma breve pausa para serenarmos a nossa mente, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando junto dos nossos mentores e do Mestre Jesus a paz necessária para que possamos ampliar a nossa capacidade de ouvir e compreender a mensagem que nos foi proposta para o dia de hoje. Deixando de lado por alguns instantes as nossas preocupações, vamos nos ligando com a espiritualidade maior que nesse momento se aproxima e nos envolve através de uma luz azul bem suave, que vai tranquilizando os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos. Vamos sentindo agora a sensação de paz que nos preenche e também revigora as nossas energias, permitindo assim que estejamos mais plenos e conscientes para receber a mensagem acerca da caridade. Eu inicio a nossa conversa com a leitura da parábola do bom samaritano, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Em seguida, um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado igualmente, passou adiante. Mas um samaritano, que viajava chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e lá cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata-o muito bem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Para mim, esta parábola é a que melhor exprime a moral de Jesus, na qual se resume a caridade e a humildade conforme as explicações de Kardec. A caridade é a virtude que se opõe ao egoísmo e a que mais aproxima as criaturas do Criador, através da vivência de um amor desinteressado que apenas se predispõe a servir. Pois como filho de Deus, fomos gerados no amor e trazemos latente a predisponibilidade para amar. Tanto é assim que alguns neurocientistas se dedicaram a pesquisar como isso acontece. E no ano de 2005, um médico brasileiro, o Dr. Jorge Moll, publicou um artigo a esse respeito, falando de um experimento no qual foi utilizado o mapeamento cerebral magnética. Uma parte aqui. Vocês sabiam que existe no nosso cérebro centros de recompensa? Sim,
Ele existe e esse foi o ponto de partida para esse estudo. A pesquisa do Dr. Moll mostrou que essa área específica da recompensa é ativada por eventos ou atividades que geram prazer. Nesse estudo, o que se pretendia era avaliar as respostas cerebrais em atividades de filantropia e caridade. E chegou-se à conclusão de que quando os voluntários realizavam atividades de doações para instituições de caridade, essa região da recompensa ascendia durante a ressonância. Observou-se ainda que outra área do cérebro era ativada simultaneamente, a região do lobo pré-frontal, responsável pelas ações e vontade, e também pelas decisões de doações morais e pelo sentimento de compaixão. Essa região do lobo pré-frontal, ela fica na nossa testa. Só que a doutrina espírita já trazia essa informação através das obras da codificação e, posteriormente, nas obras complementares escritas por Chico Xavier, mais especificamente no livro No Mundo Maior, psicografado no ano de 1947. Eu disponibilizei para vocês o link que tem o texto sobre esse assunto na íntegra. Então, como podemos observar, a caridade é uma condição essencial da humanidade, capaz de aproximar os homens e também promover a transformação. No Livro dos Espíritos, a caridade vem acompanhada do amor como complemento da lei de justiça, que se resume na benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, conforme propôs Jesus quando encarnado entre nós. A caridade nos possibilita exercitar o amor ao próximo, honrando a paternidade divina que nos une na fraternidade universal. Caridade, meus irmãos, é quando uma alma se permite ser tocada por outra, tomada pela compaixão e pela misericórdia, consciente de que o mais forte tem o dever de ajudar o mais fraco, sem esperar por isso qualquer reconhecimento ou ressarcimento. Por essa razão, Paulo de Tarso, em sua carta aos Coríntios, ainda que ele falasse a língua dos anjos, mesmo que tivesse o dom da profecia e que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, ele nada seria. E dentre estas três virtudes, fé, esperança e caridade, a mais excelente é a caridade. Divaldo Franco recentemente escreveu um artigo falando sobre a caridade, e nele nos diz que o verdadeiro objetivo dessa virtude é o de dignificar aquele que é beneficiado, assim como se engrandece no silêncio e no anonimato aquele que a exerce. Em razão disso, a caridade, diz ele, pode ser material e espiritual no seu aspecto enobrecedor de natureza moral. Bem orientada, socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade, mas também ilumina o desconforto moral, o abandono afetivo, a loucura das paixões dissolventes, sem olvidar a iluminação das consciências. A caridade, diz ainda, nunca se perverte nem despeita de nada, exceto de ser vivenciada com naturalidade, arrancando o necessitado da situação em que padece, concedendo-lhe recursos morais para levantar-se da queda e recomeçar a avançar na jornada. Agora, não podemos desconsiderar que a caridade, tal como a doutrina espírita nos ensina, é uma extensão do amor ao próximo, exigindo de nós o alto amor. Portanto, antes de praticarmos a caridade ao próximo, devemos ser caridosos conosco primeiro, considerando nossas limitações e imperfeições, pois só assim vamos estar aptos a praticar essa virtude plenamente. Pois, como diziam nossos avós, de nada adianta descobrir um santo para cobrir outro, não é mesmo?
Tentar salvar alguém que está se afogando sem saber nadar é uma tragédia anunciada na certa. No livro Mereça Ser Feliz, Hermance du Fouques nos chama atenção para essa questão e diz: caridade com o próximo, porém igualmente para conosco. A luz com a qual clareamos os caminhos alheios é crédito perante a vida, entretanto, somente a luz que fazemos no íntimo nos pertence e é fonte de liberdade, equilíbrio, paz e riqueza na alma. E que a felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade está em nós, no ato de penetrarmos no território ainda não inexplorado do eu, arando esse terreno fértil para que floresça a divindade da qual somos todos portadores. O que Hermance nos orienta é que primeiro devemos cuidar de nós mesmos, resgatando os nossos melhores valores e talentos. Assim, estaremos mais aptos para auxiliar e servir. Caridade, meus queridos, é compartilhar, e dentre todos os gestos de caridade, o mais sublime é o da caridade moral, que oferecemos com os nossos exemplos. Seja e faça aquilo que você gostaria que fossem ou fizessem para você. Outra questão muito importante para refletirmos sobre a caridade é que algumas vezes praticá-la com aqueles que não conhecemos é muito mais fácil do que com o nosso próximo mais próximo. Aquela pessoa difícil que pela lei da reencarnação está convivendo conosco para os devidos ajustes perante a lei de causa e efeito. Lembremos que ninguém encarnou neste planeta ao acaso. Somos pequenas centelhas emanadas da mesma fonte criadora, e por isso mesmo estamos todos conectados. Daí a importância de aprendermos a desenvolver a fraternidade em seu verdadeiro sentido, se quisermos viver em um mundo mais justo e equilibrado. Precisamos compreender que o ser humano só se desenvolve e evolui através das relações, e que somos espelhos uns dos outros. E isso não é apenas uma metáfora, tá? É uma condição biológica. É assim que o nosso cérebro aprende, e a raça humana ainda se encontra no estágio de aperfeiçoamento. Por falar em aprendizado, eu gostaria de propor a todos nesse momento um exercício. Leva apenas alguns minutos, menos que 10 para os mais ansiosos e apressadinhos. Sugiro a vocês nesse momento buscarem um lugar tranquilo em que não sejam interrompidos. Coloquem o celular no modo silencioso e vamos começar. Sentados, bem acomodados. Fechem seus olhos. Visualizem agora a imagem do Mestre Jesus. Percebam que lentamente Jesus se aproxima e estende suas mãos e gentilmente lhes pede para segurá-las. Agora de mão dadas com ele, voltemos no tempo, a época em que ele esteve encarnado entre nós na região da Palestina. De frente para ele, vamos nos deixando envolver por essa energia amorosa que irradia do seu olhar em nossa direção. E assim, totalmente envolvidos por ela, percebemos que nós e o Cristo agora somos um só. E nessa fusão de almas, nos colocamos no lugar do Mestre, na condição de um espírito que já ascendeu muitos planos, mas que por generosidade escolheu descender durante 1000 anos para estar entre nós e nos ensinar o amor e a compaixão. Agora, olhemos à nossa volta e observemos as pessoas que nos cercam. A maioria delas ainda acredita na lei de Talião, que prega olho por olho, dente por dente. Mulheres e crianças são consideradas propriedades de seus pais e seus maridos. Os animais são dados em sacrifício
para expurgar os pecados dos homens ou para que se tenha uma colheita farta? Como é para vocês ser luz num mundo onde ainda impera a selvageria? Tentem se imaginar pregando amor para essas pessoas. Tentem falar do reino dos céus e pedir que essas pessoas se amem umas às outras. Agora, lentamente, vamos retornando para o aqui e agora e tomando consciência deste momento. Isso é praticar a caridade, meus irmãos. É auxiliar e servir na justa medida em que o outro precisa e não como idealizamos que seja. Precisamos aceitar o outro como um indivíduo que é, assim como nós, com uma personalidade própria. Jesus não fez o sacrifício que fez à toa. Ele se fez carne para exemplificar o amor e a caridade, mesmo que isso lhe custasse a vida, mostrando que somente através desse ato de bondade poderemos tocar os corações e transformar o mundo. E isso exige um grande domínio de si mesmo, para não se deixar abater e continuar a tarefa. Os tempos são chegados, já o sabemos, e estamos atravessando momentos difíceis que há muito já estava programado a acontecer e que, segundo as informações que nos chegam da espiritualidade, foi bastante minimizado, pois já havia uma parcela considerável da humanidade desperta para as realidades do espírito. E isso muito contribuiu para abrandar os efeitos dos atuais acontecimentos. Porém, muitos de nós precisamos nos isolar, fomos afastados do convívio entre amigos e familiares queridos, tivemos perdas, outros ainda descobriram-se aprisionados juntos a seus familiares, que a rotina do trabalho e as várias atividades de lazer e entretenimento tornava suportável a convivência. A rotina que antes conhecíamos mudou drasticamente, e quando mais acreditávamos que tínhamos liberdade o suficiente para fazer o que quiséssemos e que a ciência já havia progredido bastante, fomos obrigados a reconhecer o quanto ainda somos frágeis e estamos vulneráveis e limitados. O quanto ainda existem espíritos renitentes e egoístas que tentam a todo custo tirar proveito da situação. E o quanto nossos irmãos menos favorecidos são os que mais padecem. Mas ainda não chegou o momento da colheita, e o joio ainda não pode ser tirado, correndo o risco de que o trigo também pereça, como nos ensinou o Mestre. Então, vamos chegando à conclusão que, diante do que foi dito por Paulo, não basta termos fé e esperança, é preciso ter caridade, pois só ela é capaz de elevar o nosso espírito perante as adversidades, mobilizando nossas ações para o amor e para o bem. Mas para isso é preciso que nos reconheçamos como irmãos, que somos todos seres integrantes desse universo, cujas ações reverberam muito mais equidistantes do que supomos. Somos luz e sombra uns dos outros, e estamos todos aqui encarnados por laços afins que atravessam muitos séculos. É chegada a hora de mudarmos nossa frequência vibracional, ainda identificada com as paixões imediatas e instintivas, para uma frequência mais elevada, onde predominam os valores espirituais que transcendem a matéria. Só assim a verdadeira regeneração acontecerá. Que possamos, então, aproveitar essa oportunidade para desenvolver os verdadeiros laços fraternos, reconhecendo o nosso próximo como irmão perante a paternidade divina, entendendo que os laços atuais que nos unem não se fizeram ao acaso, mas por uma necessidade de aprendizado e ajuste. Nas horas difíceis, procuremos recordar a imagem de Jesus, pregando e curando, e buscamos
juntos de seus ensinamentos, os recursos de que necessitamos para nos guiar os pensamentos e ações. Eu me despeço de todos, desejando que as bênçãos do Mestre Jesus possam chegar a cada um de vós e também possa envolver os vossos lares e os seus familiares.